Silmar Cesar Miller já está devidamente conectado aqui no nosso Dia a Dia Rural para trazer as principais informações do mercado agrícola, agora já próximo do meio do dia. Silmar, boa tarde, ou melhor, bom dia para você. Quais são os destaques aí, as últimas informações da agroeconomia? Muito bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Hora de dar aquela conferida no pulso dos mercados agrícolas e financeiros mundo afora. Mercados funcionando, bolsas abertas e preços majoritariamente em queda nos mercados internacionais nesta quarta-feira. Soja caindo 1,8% na Bolsa de Chicago, o milho abriu em alta, mas já voltou a cair, 0,5%. Arroz em casca na Bolsa de Chicago também cai 1,1%. Exceção ao trigo com alta ainda de 0,2% nesse momento, refletindo novos bombardeios lá de forças russas por drones e em portos, em terminais portuários da Ucrânia, no rio Danúbio, que é a grande via alternativa de escoamento da Ucrânia, ela que está com os portos já bloqueados pelos russos e estava tentando escoar sua produção, está tentando, né, pelo rio Danúbio, em direção a portos da Croácia, por exemplo, lá no Mar Adriático, e nem isso está conseguindo, com novos bombardeios que afetaram silos e correias transportadoras, tudo que faz com que um porto se movimente em termos de embarques de navios e, consequentemente, o transporte de mercadorias. Mais um golpe, portanto, na Ucrânia. Isso fez com que o trigo e, inicialmente, o milho também, que são dois produtos importantes na pauta de exportações da Ucrânia, subissem na manhã desta quarta-feira. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 0,6%, açúcar bruto também com queda nesse momento, 0,5%, suco laranja sofrendo uma correção forte, caindo 2,5%, cacau também cai um pouco, 0,3%, e aqui no nosso mercado futuro da B3 de São Paulo, o boi segue despencando aqui, o contrato de agosto do mercado futuro, queda de 1,2%. No mercado financeiro, dólar subindo, 0,4% agora há pouco, R$ 4,81 é a cotação da moeda americana, enquanto o mercado de ações cai, menos 0,6%. Existe uma expectativa aqui de que o Banco Central americano volte a subir taxa de juros, lá o Federal Reserve, e isso está afetando bastante o mercado de ações e também o mercado de câmbio. Por outro lado, hoje uma empresa de rating, a Fitch, se não me engano, reduziu a taxa de crédito, o rating dos Estados Unidos, maior potência global, uma redução, não é só o Brasil aqui, o Brasil está até melhorando o seu rating global em termos de crédito, e os Estados Unidos perdendo terreno aqui, é uma novidade, a maior economia do planeta aqui, perdendo notas de crédito. Petróleo operando com queda nesse momento, 0,4%, petróleo tipo Brent negociado em Londres, $84,60 o barril, mas é um preço que segue elevado ainda e levanta a possibilidade aqui da Petrobras ter que ser forçada a reajustar seus preços dos derivados aqui no Brasil, já que esse petróleo é referência para o mercado internacional, inclusive para a Petrobras, que apesar disso está tentando mudar essa política de correções automáticas do preço do petróleo, mas vamos ver até quando isso pode permanecer. Pedro. Perfeito, Silmar. Bom, acompanhando aí com essa apreensão, né? Como é que a maior economia do mundo, né, tendo essa revisão aí, no risco, a gente vê realmente que estamos tendo uma inversão ainda mais neste ano de 2023, que, como diz na internet, não é para iniciantes. Olha, Silmar, agora na relação ao Copom, né? Parece que vamos ter aí um fim de um cabo de guerra entre governo e Banco Central, embora a gente está com essa expectativa dessa revisão da taxa de juros. Como é que o mercado está se comportando ao longo dessa semana com essa suposta decisão hoje, né? Que é o que tudo indica que vai ter essa redução na taxa básica de juros do país? Bom, as possibilidades são três, né, basicamente. Uma é manter a taxa atual, que é cada vez mais difícil, porque a inflação vem caindo efetivamente, então não há mais razões para o Banco Central, para o Comitê de Política Monetária do Banco Central, melhor dizendo, manter essa taxa tão elevada de 13,75%. Não faz mais sentido. O governo, por outro lado, gostaria de uma redução, não só de uma redução, uma primeira redução, uma redução significativa, pelo menos ele tem 0,5%. Mas dificilmente isso vai acontecer. Então, a grande aposta do mercado
maioria dos analistas, mais de 2/3 dos analistas consultados aqui pelos institutos de pesquisa que fazem esse tipo de acompanhamento, a tendência é que realmente haja um corte de 0,25%. Essa é a média das opiniões majoritárias, digamos assim. E possivelmente é isso que vai acontecer. O Banco Central tem o Copom, melhor dizendo, tem uma nova composição agora, tem 2 membros indicados pelo novo governo, que são a favor da redução da taxa de juros, obviamente, e isso pode levar a um equilíbrio novo lá no pessoal que comanda o Copom, levando, portanto, a uma possibilidade de um início de corte, talvez não grande, mas pelo menos é um bom começo aqui, reduzindo pelo menos 0,25%, Pedro. Novo semestre com um novo olhar em relação à economia, principalmente nessa redução, né, que tudo indica, como você mesmo falou. Silmar, vamos falar agora dos embarques, né, das nossas vendas externas, exportações do agronegócio, que tiveram aí um crescimento de 1,8% em julho. Pois é, o Ministério do Comércio Exterior, Indústria e Comércio Exterior, divulgou ontem uma prévia aqui do desempenho das exportações no mês de julho, que terminou agora segunda-feira. Exportações em geral caíram, mas as do agronegócio voltaram a crescer. 1,8% agora em julho, são 6,8 bilhões de dólares só nos produtos básicos do agronegócio, sem contar os produtos já elaborados, como carne bovina, por exemplo, o açúcar, que são produtos já processados, industrializados. E no acumulado aqui, alta de 6,1% nos primeiros 7 meses do ano, janeiro a julho. 6,1% para 49,9 bilhões de dólares. Alguns destaques aqui, negativos, que eram esperados, milho está em entre safra, caiu, café arábica também, café em geral, na verdade, 12,6%, que também está em entre safra. Agora um destaque que não tem nada a ver com entre safra é a carne bovina, tá? Em pleno andamento das exportações, tem uma queda forte aqui de 30,4% no faturamento, por conta de queda dos preços internacionais, não tanto pelo volume, o volume também caiu, em torno de 3,8%, mas o que caiu mesmo foi o preço, e derrubou realmente a receita das exportações de carne bovina. E é isso que se reflete, conforme a gente viu agora há pouco, nos próprios preços internos aqui do boi gordo, ou seja, o frigorífico também não está conseguindo vender pelo preço que gostaria lá fora. Isso no mês de junho. Os destaques de julho, destaques positivos foram a soja, crescimento de 3,2% na receita, algodão também, receita positiva de 176%, açúcar bruto é o grande destaque das exportações desse ano, quase 30% de aumento, celulose também, outro setor do agronegócio cresceu, e frutas, 14% nos primeiros 7 meses. Melhor dizendo, no mês de junho, no acumulado dos primeiros 7 meses, aí sim, milho ainda manteve um desempenho positivo, 51%, soja 8,6% de acréscimo, açúcar 37%, farelo de soja, outro setor que tem bastante volume sendo exportado, 11%. No lado negativo, café, novamente, 23%, carne bovina, 23% também, e o algodão no acumulado que também teve queda nesse primeiro período dos 7 meses do ano. Então, esse é o resultado, Pedro, e a tendência é continuar assim nos próximos meses. Tem muita coisa para entrar ainda, tem a exportação de milho que estão começando a andar agora, milho de segunda safra, que é o grande setor exportador do agro brasileiro no segundo semestre, então tem muita coisa para ser embarcada, e eu acredito que o ano vai terminar ainda com um resultado muito positivo para as exportações do agronegócio, compensando a queda em outros setores da nossa economia. Exatamente, né? Repetitivo, mas o agro continua salvando a lavoura da economia. Obrigado, Silmar, pelas suas informações, pela sua análise. A gente se vê em breve. Silmar César Miller volta durante a programação aqui do canal Terra Viva, trazendo mais informações sobre a cotação lá no JTV. Valeu, Silmar, um abraço. Boa noite, boa tarde, Até mais. Um abraço.